Lição número 4, dia 24 de janeiro de 2016, e o título do nosso estudo hoje é Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. O texto áureo, Lucas 17, versículo 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Verdade prática. A volta de Jesus será tão repentina que não haverá chance para arrependimento e preparo de última hora. Não haverá chance para arrependimento e preparo de última hora. Leitura bíblica que embasará a lição, Lucas 17, do versículo 24 ao 30, que nos diz assim a Sagrada Escritura. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pai, nós te adoramos, que a nossa vida nesta manhã seja confrontada com a tua palavra, para que nós possamos verificar com a ajuda do Espírito Santo aquilo que temos que consertar, para que estejamos preparados tanto para a sua volta como para a nossa morte. Ajuda-nos, Pai. Precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo, que haja temor e tremor diante da Tua palavra nesta manhã, diante de tão grande ensinamento, Pai. Talvez vidas estejam vivendo como se esse dia estivesse longe e praticando coisas que não deveriam praticar. Nos ajuda nessa manhã. Somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, carentes da instrução do céu sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Pai, nos ajuda a ser santos como o Senhor é santo. Nos ajude a estar preparados, que a todo minuto da nossa vida, Pai, nós possamos pensar, e se Jesus voltar agora? E assim entenderemos que aquilo que estivermos praticando naquele momento não será reprovado diante do Senhor. E se assim o Senhor chegar, estaremos prontos para subir para todo sempre. Ajuda-nos. Precisamos do Senhor, da Tua graça, do Teu poder, da Tua soberania sobre as nossas vidas, sobre este lugar, neste santuário, sobre as vidas que estão conosco pela internet, Pai. É manhã de reflexão, é manhã de concerto de altar, para que o Teu poder se manifeste sobre as nossas vidas e assim sejamos receptores das mais ricas e poderosas bênçãos que o Senhor tem preparado e separado para cada um de nós. Toma nas Tuas mãos mais uma vez, tomando a mente e os lábios daqueles que estarão ministrando a Tua palavra. E nós que estaremos ouvindo, sejamos um terreno fértil para que a Tua semente caia, germine e dê frutos para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos saudar também todos os nossos alunos da EBD Online, os nossos irmãos, amigos de
todas as manhãs de domingo, tenhamos um dia maravilhoso na presença do Senhor. E estamos com mais uma lição nesse trimestre, de suma importância para a igreja, que tem como título o final de todas as coisas, a esperança é glória para os salvos. E a lição de hoje é a lição de número 4, já abordada pelo pastor Luciano, que tem como título Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Bem, esse é mais uma lição. No próximo domingo nós teremos o arrebatamento. Aí se vai se encerrar as lições que antecedem a volta de Jesus. E depois nós vamos entrar no que vai acontecer depois do arrebatamento. Então, nós estamos vivendo antes. A próxima lição também será antes. Mas depois, a igreja já estará com o Senhor para sempre. Amém? Não que nós não estamos hoje, mas em outra performance. Nosso texto áureo, palavras do Senhor Jesus, Lucas 17, 24. Porque como um relâmpago ilumina desde de uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Relâmpago. Aqui nos fala de algo muito rápido, repentino. Jesus quis dizer que isso seria muito rápido. No original grego, essa palavra é átomo. O átomo. Vocês que estudaram química sabem muito mais. Ele é indivisível, ou seja, é algo muito pequeno, ínfimo. Então, no original está algo assim indivisível, ou seja, muito pequeno, muito rápido, num abrir e fechar de olhos. Isso se dará repentinamente. Estou dizendo isso aos irmãos porque eu já ouvi algumas vezes alguém dizendo que haverá um aviso antecipado, como que diz, olha, vai ser tal dia, vamos nos preparar. Não é isso que a Bíblia ensina. Jesus disse que isso será muito rápido e não haverá tempo para nada. Vai ser algo muito repentino mesmo. E por isso nós devemos estar alerta e vigilante. Muito bem. Mesmo a verdade prática da ênfase, a volta de Jesus será tão repentina que não haverá chance para arrependimento e preparo de última hora. Não haverá. É bem verdade que Jesus disse a respeito das virgens loucas e as virgens prudentes. A Bíblia diz que todas tosquenejaram. Todas tomaram um cochilo. Todas, já viu alguém cochilando? Um cochilinho. Ou seja, uma linguagem mais assim, uma pestana. Isso é tosquenejar. Não foi um sono profundo que elas tiveram. Elas cochilaram. Elas deram uma adormecida. Porém, as 5 loucas
tosquenejaram e não estavam preparadas. As prudentes tosquenejaram também. Porém, elas estavam preparadas. Então, o estado de estar em alerta, vigilante, é que é o importante. E essa lição vem dar ênfase àquilo que nós já tratamos aqui alguns domingos atrás, a respeito de aonde está o seu foco. Aonde está a sua mente? Qual é a sua prioridade? Por que você vive? Qual é o seu projeto? Qual é a sua comunhão com Deus? Como você se relaciona com Deus e com a vida que Deus lhe deu aqui nesta terra? Então, esses são os cuidados que nós devemos ter em relação à nossa vida terrena e à nossa vida com Deus. É aí o que se difere do homem que serve a Deus e que não serve. Porque o que não serve a Deus, ele não pensa em Deus. Ele passa o ano inteiro sem pensar em se relacionar com Deus, em sua devoção para com o Senhor. Todos os seus projetos estão na terra. Ele não pensa em ter uma comunhão com Deus. Foi um dos grandes motivos que Deus destruiu os contemporâneos de Noé e também de Ló. E nós vamos ver aqui que, nessa lição, dados que comprovam que a humanidade esqueceram-se de Deus. Não se lembravam mais de Deus, só das coisas desta vida. Vamos para a nossa introdução, irmãos. Jesus alertou várias vezes para a natureza súbita de sua vinda. Mesmo assim, pode-se observar-se, sem muito esforço, que grande parte dos crentes está descuidada, envolvida com os afazeres da vida e não se prepara para aquele grande momento em que Jesus voltará. É o que veremos no estudo dessa lição. Deus tem falado, não só pela sua palavra, mas através dos sinais da vinda de Jesus, que está chegando a hora. Você está preparado? Nosso comentarista aqui, ele chama a nossa atenção, irmãos, dizendo que a grande parte dos cristãos não estão atentos, não estão prestando atenção, não estão com as suas mentes voltadas, não está ligado quanto às palavras de Jesus, quando ele registrou em Marcos capítulo 13, versículo 37, ele disse: "E as coisas que vos digo a todos, vigiai." Estar vigilante é estar atento. Estar vigilante é estar prestando atenção a tudo o que está acontecendo. Buscando nisto sinais que se aproximam da volta de Jesus, isso é estar vigilante. Ou seja, qualquer acontecimento concernente à volta de Jesus, você deve acender mais uma lâmpada e dizer assim: atenção. Você se chamar a atenção a si mesmo e dizer: não, aconteceu mais algo que Jesus falou. É você estar focado, você estar atento. Isso é estar vigilante. Não sei se os irmãos sabem, mas dentro do banco, não é permitido você conversar com o guarda.
Está lá uma placa dentro do banco. E se você não pode estar procurando informação, conversar com o guarda que está ali, porque vai tirar a atenção dele. Isso pode ser uma estratégia, às vezes, de um ataque dentro do banco. Alguém lá conversar com o guarda, pedir alguma informação num pretexto de tirar a atenção dele. E outros entrarem e pegar o guarda desapercebido. Então, o guarda tem que estar atento a tudo que está acontecendo dentro do banco, os movimentos, as pessoas que entram, que saem, e assim sucessivamente. Ele é um vigilante. Para nós, os cristãos, ser vigilante é estar olhando, é estar atento. É não estar desapercebido com as coisas que estão acontecendo, como que se não estivesse acontecendo nada. E se você não está vigilante, você está atento a outra coisa. Você está pensando em outra coisa dia e noite e não está focado, como que alguém está esperando a volta de Jesus. Essa é a diferença. Quando nós temos convicção, irmãos, que Jesus vai voltar, esta convicção te leva a esse sentimento. Quando as pessoas perdem a convicção, eles começam a ficar desapercebidos. Muito bem. Vamos para o nosso primeiro tópico. A vinda de Jesus será repentina. Como um relâmpago. Jesus não declarou qual seria a hora ou o momento exato em que a sua igreja será arrebatada. Mas ele afirmou: dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Diante dessa advertência, só nos resta orar a Deus e vigiar, para que não fiquemos para trás na volta de Jesus e para que não sejamos confundidos. Pois muitos falsos cristos vão surgir tentando enganar os crentes e mesmo os ímpios. Precisamos ter discernimento para não ser enganados, pois vivemos tempos difíceis, onde muitos estão pregando um pseudo-evangélico. Eu disse aos irmãos na semana passada, a respeito dos falsos, Jesus disse que as pessoas iriam afirmar que Cristo estava ali, Cristo estava lá. E Jesus disse, não sigais essas pessoas. E hoje os meios de comunicação, as televisão, internet, está espalhando por todo lado os seus ataques, os seus enganos, para tentar fazer com que você perca o foco em virtude das circunstâncias desta vida, os problemas, às vezes uma enfermidade, às vezes um problema que aparentemente é insolúvel. Então as pessoas serão, de uma certa forma, atraídas para ir atrás desses hereges e fazer de você uma presa fácil. Fazer de você uma presa que você tire-lhe o foco da visão celestial, da proposta que Jesus veio trazer aqui na terra, e assim sucessivamente. Então, você que me ouve pela internet e nós que estamos aqui, Jesus fez uma recomendação: não sigai essas pessoas. Ontem eu fui convidado para ouvir uma pessoa falar pela televisão. Eu confesso aos irmãos que eu me escusei até ver. Não quero nem ver. Porque a palavra de Deus disse, não colocais nada diante dos vossos olhos que não seja bom. Eu não quero nem enxergar
nem quero ouvir um herege falar. Porque o nosso tempo é muito precioso para ouvir certas coisas. Então Jesus disse, vocês não sigam essas pessoas, vocês devem estar atentos, vocês devem se apegar à palavra e discernir, porque essas pessoas estão exatamente enganando. Eles estão enganando e vivendo enganados. O que nós precisamos, irmãos? Estar em comunhão com o Senhor, em santidade, e assim você terá condições de discernir espiritualmente o momento que você está vivendo. Ontem me apresentaram uma caneta para verificar se a moeda, se o dinheiro era falso ou verdadeiro. A caneta falsa, o dinheiro falso, quando você risca, fica preto. E o dinheiro fica amarelinho, a cor. Mas depois de analisar, eu observei que é muito mais fácil você olhar para a luz e verificar se a nota é verdadeira ou falsa. Porque aquele tempo de você estar arriscando outras coisas mais, eu peguei a nota, olhei e disse assim fica muito mais fácil. Irmãos, nós precisamos conhecer o que é o falso, qual é o verdadeiro. À medida que você conhece qual é o verdadeiro, você não precisa de tantos instrumentos para você identificar se é o falso ou o verdadeiro. Então, se você está em comunhão e se você está espiritualmente em comunhão com o Senhor, você não vai ser apanhado de surpresa e você não vai ser enganado. Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Então você vai se identificar rapidamente se esse aí que voz que ele tem, que voz que é esta. Espiritualmente você vai discernir. Eu sei que a igreja tem esse costume, e é muito bom. Quando alguém está falando na igreja, ou às vezes um pregador de fora, a igreja tem o costume de olhar para a cara do pastor. Se não tem dificuldade para identificar no momento o que é, o que não é, olha para a cara do pastor. Se o pastor estiver aprovando, então a ovelha passa a absorver a mensagem e assim sucessivamente. Eu, particularmente, tenho esse costume. Quando eu estou balançando, você também? Estou balançando, eu dou uma olhadinha. Se o pastor estiver com a cabeça baixa, meio... então algo está também já se identificando. Porque, irmãos, depois que você engolir algo, para você eliminá-lo é difícil. Não é tão simples, não. Depois que você assimilar algo que é errado para você tirar, não é tão simples. Ainda mais depois que você veio para o Evangelho. Porque quando você vem para o Evangelho, você diz, agora eu vou aprender tudo que é certo, vou esquecer tudo aquilo, eu nasci de novo. E você se alimenta de uma heresia, fica mais complicado, mais difícil. Não vou dizer, irmãos, que é impossível, mas existe um trabalho a mais para que você possa se livrar desta heresia. Muito bem. Vamos para o nosso subtópico. Como um ladrão. Mas considerai isto, se um pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, para que sua residência não seja furtada e a sua família esteja em segurança.
Você mantém os portões e as portas bem fechados, os portões bem fechados, principalmente durante a noite. Algumas pessoas também colocam grades de proteção nas janelas. Muitos fazem altos investimentos, utilizando sistemas sofisticados de alarmes e câmera. Tudo porque não sabemos a que hora o ladrão pode atacar nossa família e roubar nossos bens, ou até mesmo tirar nossa vida ou de um ente querido nosso. Assim, como protegemos nossa casa com câmeras, com alarmes, contra os militantes precisamos proteger a nossa vida espiritual contra os ataques do inimigo. Como podemos proteger-nos espiritualmente? Lendo, meditando e obedecendo a palavra de Deus, orando, buscando a santificação e participando da comunhão com os santos. Esteja preparado e em segurança para a vinda de Jesus. Não descuide de sua casa espiritual. Hoje, se a gente olhar para o sistema, para as casas hoje, não é difícil você identificar o que está pairando dentro desta casa. O sentimento que está lá dentro. As empresas, as casas, os shoppings, os carros, as blindagens, cada vez mais sofisticada, sistema são colocado assim dentro, usando tecnologia de ponta, cada vez mais se investe em segurança, principalmente os países de primeiro mundo estão cada vez mais investindo em segurança, porque eles não querem ser pegos de surpresa. Os aeroportos, cada vez com uma aparelhagem muito sofisticada para identificar tráfico e assim sucessivamente. Porém, queridos, Jesus e o mesmo apóstolo também, São Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 4, ele usou também essa expressão. Esse versículo que eu estou passando aos irmãos, ele não está na lição. Eu e você sabemos que Jesus virá como ladrão. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. Resta-nos, portanto, esperar e vigiar para não sermos surpreendidos. Jesus também usou essa expressão quando Mateus registrou no capítulo 24, versículo 43. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Jesus usou uma expressão, uma palavra, para nos ajudar. Ele usou ladrão. O ladrão, irmãos, estou aqui com alguns pontos a respeito do ataque do ladrão. Em primeiro lugar, Jesus, quando disse que ele viria como ladrão, é que o ladrão ele vem quando nós não estamos esperando. Quando nós não estamos esperando. Jesus disse, se o pai de família soubesse a que hora que ele viria, ele ficaria na porta. Ele disse, vai vir 3 horas da manhã. Então ele vai colocar o relógio para despertar 15 para as 3. 3 horas estava na porta, o ladrão marcou o horário. Não, o ladrão não marca horário. Ele vem em uma hora em que você não está esperando. Jesus usou esse termo ladrão porque o ladrão faz assim. Ele vem em uma hora que você não está esperando. Eu fui, um tempo atrás, eu parei em um semáforo e estava
praticamente assim descuidado com respeito ao momento que eu estava, de cabeça baixa. Eu não sei se eu estava olhando para o celular, mas eu estava distraído concernente os meus lados. E, de repente, quando eu olhei à minha esquerda, vinha vindo 2 garotos. E eu percebi que eles iam me surpreender. Mas quando eu olhei, eles despistaram e deram assim meia volta, saíram para a esquerda. E disfarçadamente eles saíram. E quando o sinal abriu, eu olhei no retrovisor, eles voltaram. Então, aquele momento que eu estava ali parado, e eu não estava atento, eles perceberam que eu estava desapercebido, concentrado em outra coisa. Então, era exatamente a hora que eles iam me abordar. Pegar eu surpreendido. Ou seja, não era tempo para nada. Mas quando o movimento que eu fiz, e que eles perceberam que eu olhei, eles disfarçaram. Então, o ladrão, ele quer chegar numa hora que você não está esperando. Jesus disse que ele vai vir uma hora em que você não está pensando. Em segundo lugar, irmãos, o ladrão, ele age de forma repentina. Repentina. Foi por isso que eu estou dizendo isso aos irmãos, porque eu disse que ele virá como um ladrão. Ele usou a expressão, num abrir e fechar de olhos. O ladrão que se preza, ele não demora na hora do crime. Ele quer fazer isto o mais rápido possível. Quando o ladrão entra em cena, ele quer atingir os seus objetivos em um tempo recorde. Ele planeja, ele faz isso num tempo ínfimo. A vinda de Jesus também será muito rápida, repentina, ou seja, é como um ladrão, ataca e sai. Jesus vai chegar, vai entrar em cena, vai levar a igreja de uma forma repentina, e iremos desaparecer rapidamente. Agora, irmãos, em terceiro lugar, Jesus usou o termo ladrão. Sabe por quê? Porque também um ladrão só leva as coisas que têm valor. O ladrão, quando ele vem para agir, ele não vai levar o cesto de lixo, está na sua casa. Você pode ficar tranquilo. Ali ele não vai levar. Ele não vai levar aquele guarda-roupa velho que está lá no canto, cheio, às vezes. Ele não vai levar aquela roupa velha, suja. Ele não vai lá naquele lugar onde você põe as roupas para lavar, que estão sujas, vão pegar aquela roupa para levar. Não, o ladrão não faz isso. O ladrão, irmão, ele não vai se preocupar com os grandes volumes. Aquele sofazão grande. Ele passa por aquele sofazão grande e vai embora. Ele vai procurar algo dentro da sua casa, ou onde quer que for. Ele vai procurar algo e objetos valiosos. Ele vai buscar algo de valor. Ele vai vasculhar a sua casa, tentar encontrar algo de valor, aquele anel de brilhante. Ele vai tentar encontrar ouro. Ele vai tentar encontrar o dólar, que estava bem valorizado. Ele vai tentar encontrar algo de valor.
Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 27, ele diz assim: Ele vem buscar e levará aquela igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele vem buscar e levará um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Ou seja, Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai levar somente as coisas de valor. Aquilo que tiver valor vai subir. E aquilo que não tiver valor, aquilo que não estiver a marca do sangue, aquilo que estiver sem ruga, sem mácula, aquilo que estiver em santidade, aqueles que estiver vivendo uma vida irrepreensível, estes vai subir. Estes serão levados. Agora, aquela mobília velha, suja, só porque é grande, não. O ladrão vai levar aquilo que for de valor. E vou dizer uma coisa, você é uma joia, aleluia. Você é uma joia preciosa. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus vai vir buscar na terra as suas joias preciosas, que estão vivendo aqui neste mundo, no meio desta lama, no meio desse lamaçal. Mas você é esta joia, e esta joia Jesus vem buscar. Pode ter certeza disso. Oh, aleluia. Que nós possamos permanecer, irmãos, essa joia de muito valor. Porque pode ter certeza de uma coisa, Jesus vai vir buscar aquilo que tem valor aqui na terra. Em quarto lugar, irmãos, quando o ladrão age, a sua ação só é constatada depois. Quando você chega em casa, quando você vai atrás do seu carro. Eu me lembro que eu deixei um carro ali perto do shopping Campinas, uma certa oportunidade, e eu entrei rapidamente para comprar uma blusa. Eu disse, vou deixar o carro aqui fora mesmo. Essas coisas, irmão, é impressionante. Disse, não vou colocar dentro do estacionamento, porque vai ser muito rápido a minha compra. Eu só vou entrar e comprar a blusa e vou sair. Então, vou deixar o carro aqui fora mesmo. Até porque a loja era muito próxima da rua, aí no shopping Campinas. Falei, vou entrar rapidamente. E, de fato, eu entrei e comprei a blusa muito rápido. Porém, irmãos, quando eu saí, eu olhei e disse, mas eu coloquei o carro aqui. Falei, será que eu me enganei? Você não demora você cair a ficha que o seu carro foi levado. Você começa a encontrar, pensar, diz, não, acho que eu deixei um pouco mais atrás. Aí eu me movimentei, fui para um lado, fui para o outro, e olhava, disse, será que eu fui assaltado tão rápido assim? E quando passar dos minutos, que eu disse, não, realmente eu coloquei o meu carro nesse lugar, e o carro não está mais aqui. Você passa a constatar que algo aconteceu. Depois do fato, não fica difícil você identificar que algo errado aconteceu. Porque o lugar fica removido, aquela casa fica agora toda bagunçada. Quando você entra em casa, não é difícil você identificar que algo estranho entrou ali.
Quero dizer aos irmãos que depois que Jesus vier buscar a sua igreja, rapidamente as pessoas saberão o que aconteceu. Rapidamente vai já se identificar que algo aconteceu. Principalmente os cristãos que estavam desapercebidos. Já vai se identificar que aquele como um ladrão apareceu e levou aqueles que estavam preparados para estar com o Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 34, nos diz assim: estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Isto significa dizer que pessoas estarão dormindo. Porque, queridos, Jesus, quando fala a respeito desses versículos, ele vai dizer que pessoas estarão dormindo. Um será levado e o outro será deixado. Não é porque está perto que vai levar os dois, não. Eu estou bem pertinho dele. Isso não significa nada que vai ser contagiante de você subir. Não, estarão dois em uma cama dormindo. Um será levado e o outro será deixado. Isso significa dizer que essas pessoas, ao subir, estavam dormindo. Então, podemos dizer assim: você pode deitar e dormir e não acordar mais nesta vida. Já pensou nisso, irmão? Você se deitar, você fazer a sua oração e diz: Senhor, em paz me deitarei e em paz dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança, e deitar e dormir, e não acordar mais para esta vida. Nesses dias, geral. Adormeci. Você pode até colocar um relógio para despertar, que nem eu coloquei hoje. Às vezes eu ponho 3 vezes, porque a primeira, a segunda, a terceira, dessa aqui não vai escapar. Será que é só eu que faço assim? Não. Porque eu preciso acordar, então você vai antecipando. Por que você coloca o relógio para despertar? Porque conscientemente você diz: eu vou estar aqui nesse horário. Algumas coisas a gente faz assim, antecipado, porque tem certeza que isso vai acontecer, né? Você tem certeza que vai acontecer. Por exemplo, você põe a pasta de dente na escova, porque você sabe que tem água. Sim ou não? Muitas coisas você faz já sabendo que vai acontecer. Mas, querido, vai chegar o momento que alguém vai colocar a pasta de dente e não vai escovar os dentes. A pessoa que vai se banhar, não vai dar tempo de ir lá abrir a válvula do chuveiro. As pessoas vão se deitar, mas de repente, uma mão vai fazer assim: oi, cadê ela? Cadê ele que estava deitado aqui? Eu acho que ele deve ter ido ao banheiro. Mas não volta. O que aconteceu? Ele não é sonâmbulo para sair andando dentro da casa. Não voltou mais. Será que ele deixou algum bilhete? Saiu? Ela saiu de casa? Mas eu vou dar uma olhada nos meus filhos. Não tem ninguém. Jesus, quando ele disse isso, algumas pessoas pela madrugada vão se aperceber
que aquela pessoa que estava ao seu lado desapareceu. Jesus disse que uma será levada e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Hoje essa prática já não caiu no desuso, porque isso foi substituído por máquinas. Mas antigamente as pessoas moíam o trigo. Duas hastes, dois rolos se moviam. Isso era feito manualmente, depois por animais. Uma estará movimentando de um lado e o outro do outro. Mas de repente, agora o outro deixou, não está mais ali. Agora ficou mais pesado. Cadê a minha companheira de trabalho? Significa dizer que duas pessoas estarão trabalhando juntas, exercendo a mesma função. Porém, uma estava vivendo, esperando a volta de Jesus, a outra não. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Ou seja, irmãos, os dois foram para o campo, um vai voltar e o outro não. Cadê o meu companheiro? Onde ele foi? Onde ele está? Eu falei, não sei, ele estava comigo. Nós estávamos no campo conversando. De repente, ele desapareceu e eu fiquei só. Quando essas pessoas constatarem isso, irmãos, lamentavelmente precisamos dizer, será tarde demais. Esta é uma lição de muita reflexão. De muita reflexão. Você deve pensar muito. Você deve refletir. Jesus, ele foi muito preciso quando ele começou a dizer estas palavras, dizendo para que eles ficassem apercebidos, porque ele viria como um ladrão, repentinamente. E uma hora que vocês não penseis. Vocês estarão trabalhando, vocês estarão em plena atividade. Agora, irmãos, eu acho que esta aqui que eu vou dizer aos irmãos, é a mais triste, né? Porque o ladrão, toda vez que ele vem, ele deixa o quê, irmãos? O que ele deixa? Alguém? Depois que ele vai embora, o que deixa? Ele deixa ali tristeza, lágrimas. As pessoas começam a chorar. As perdas, os prejuízos. Esse ponto aqui, irmãos, eu penso que é o mais triste, porque depois que Jesus voltar, haverá muito choro, haverá muitas lágrimas, muito prejuízo. Prejuízo no sentido amplo. Não haverá um prejuízo financeiro, não é uma perda de moeda, carro. Mas, queridos, você imagina só uma pessoa perder, deixar de ter repentinamente as pessoas que lhe amavam, amigos, parentes, filho, esposo, esposa, de repente ele está só. E além do mais, só, irmãos, no mundo, que será entregue a Satanás, uma tribulação, dias horríveis, não terá um ombro amigo para chorar, aquele parente,
a pessoa do seu lado para estar compartilhando, a pessoa estará só imergida neste mundo. O pastor sempre fala para que as pessoas não saiam de casa, não se movimente nesse momento, haverá uma confusão generalizada, haverá muito choro pelas ruas, muito pranto, muito desespero. Nós imaginem só as maternidades. Aquela mãe que acabou de ter um filho, esperando que a enfermeira venha trazer para amamentar, desapareceu. Nos imagine as pessoas tentando procurar consolo por todo lado, uma ajuda, um telefonema. E o meu filho que está ali, que está lá na escola, que não volta. Os parentes, confusão generalizada, o mundo entrará em pânico, irmão. Os aeroportos, o sistema, os tráficos, aviões, ônibus, carros, metrô, tudo em pânico. Carros desgovernados por todo lado. O sistema aéreo, aquele homem que controlava o tráfego aéreo, desapareceu. No momento que ele mais precisava daquela mão de obra, aquele homem desapareceu. Aquela pessoa que tinha o controle, que estava nele, estava toda a informação contida naquele homem, naquela mulher que operava, aquela ponte rolante. E assim sucessivamente, isto, irmão, vai gerar muitas lágrimas e muita tristeza, ou seja, o prejuízo será grande. Jesus disse que ele viria como um ladrão. Depois que o ladrão vai embora, haverá choro. Jesus disse que ele viria como um ladrão. E o ladrão deixa todo esse rastro. Não será diferente. Não vai pensar que as coisas vão continuar como estão. Não pense assim. Não pense que você vai... Se eu não subir, as coisas vão continuar. Vão continuar. Mas olha, muito choro, muita lágrima, desespero, muito pranto, desespero. Quando Jesus disse que as loucas diziam, Senhor, abre, abre, porque elas queriam. Só que vai ser tarde demais. Vamos para o próximo tópico, irmãos, para nós avançarmos. Como foi nos dias de Noé? Comiam e bebiam. Comer e beber são instinto concedido por Deus. Ninguém sobrevive sem alimento ou água. Não há nada de errado em comer e beber. Porém, o erro está em deixar que as coisas desse mundo tomem em primeiro lugar em nosso coração, esquecendo-se de Deus e não estando apercebido quanto à vinda de Jesus Cristo. Ao se referir aos tempos de Noé, Jesus estava mostrando que no dia da sua vinda, a vida transcorrerá normalmente, sem qualquer aviso prévio. Nesse glorioso dia, as pessoas estarão realizando os seus afazeres diários, trabalhando, estudando, indo à igreja, comprando, negociando, etc. Quando serão surpreendidas pela volta de Jesus, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. Noé, durante anos, pregou que o dilúvio viria. Ele falava de dilúvio em um tempo onde as pessoas ainda não conheciam a chuva, por isso muitos não creram, zombaram dele. Mas o dia do dilúvio chegou. Os ímpios foram destruídos, e somente Noé e a sua família foram salvos da água do dilúvio. Façamos como Noé, apregoando a justiça e o juízo divino, pois em breve Jesus voltará. Vamos ver também no subtópico. Casavam e davam-se em casamento. Casar em forma e formar uma família são projetos de Deus para o ser humano. Ele disse, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe,
e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus deseja o bem-estar do homem e o casamento contribui para isso. Porém, muitos estão de tal maneira envolvidos com seus cônjuges e filhos que se esquecem que estamos neste mundo de passagem e que o dia do Senhor virá. Mais uma vez, Jesus está afirmando que no dia da sua vinda as pessoas estarão realizando seus afazeres diários, quando serão surpreendidas, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. Este assunto, irmãos, nós já abordamos aqui em uma outra oportunidade, mas vale a pena nós ressaltar mais uma vez. Noé, ele é o grande exemplo para nós. Ele e a sua família, os seus filhos, foram um grande diferencial nos seus dias. E Jesus fala a respeito de Noé, como foi nos dias de Noé. Jesus vai falar também, mais na frente, como foi nos dias de Sodoma. O nosso comentarista, ele chama a atenção, e eu quero aqui também reforçar, que comer e beber, comprar, vender, casar-se, isso aí está tudo dentro do plano de Deus. Casamento, comprar, vender, comer, tudo isso aí está dentro do plano. O homem precisa de comer, o homem precisa de beber água, o homem precisa se locomover, os negócios, faz parte. Agora, por que Jesus falou a respeito desse assunto? Porque, irmãos, em primeiro lugar, eu quero aqui linkar aqui alguns pontos que faz parte dentro desse versículo quando Jesus fala a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, estava havendo uma prioridade máxima no que tange ao materialismo. O materialismo era aquilo que governava e regia os contemporâneos de Noé. Em si mesmo, essas coisas não são pecado. Agora, você viver só para comer, só para beber, e o nosso comentarista fala, viver só para a esposa e só para os filhos, a sua vida se limitar somente nisto? Não. 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 Colocar as coisas no material, pensar somente nas coisas terrenas. O apóstolo São Paulo diz que se nós pensássemos somente nesta vida, nós éramos dos mais miseráveis. Porque você ser uma pessoa miserável já é um flagelo. Agora você ser um dos mais miseráveis, isso significa dizer, irmãos, quando o homem dá as costas para Deus, quando o homem se dá as costas para o Criador, quando ele passa a pensar somente nas coisas desta vida e anular que existe um Deus criador, um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que mandou o seu Filho a este mundo para gerar salvação para a humanidade, o homem desprezar todas estas coisas e se voltar somente para as coisas desta vida, irmão, quero dizer, este é um candidato a ficar aqui.
Segundo tópico, irmãos, poderia falar muitas coisas a respeito desse assunto, né? Que hoje eu queria abordar também o consumismo desenfreado que está aí. Só com pensar em comprar. Há pessoas, irmãos, que vai ter uma ânsia tão grande em comprar, que compra sabendo que não vai usar. Sabendo que não vai usar. Mas uma satisfação. Segundo tópico, irmãos, que está dentro desse versículo, eu quero aqui correr um pouco. Havia lá, os contemporâneos de Noé, um descaso com a família. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Casavam e davam-se em casamento. Ou seja, um descaso com a instituição familiar. Eu já ouvi falar assim a respeito, o casamento estava tão vulgarizado nos dias de Noé, que eu passo a entender, irmãos, que se casar e dar-se em casamento, ou seja, as pessoas estavam focadas em casar-se e dar-se em casamento. Os irmãos já ouviram essa expressão, juntar os trapos? As pessoas juntavam os trapos. Já a valorização estava tão banal que as pessoas agora só juntavam os trapos. O que aconteceu com você? Eu juntei os trapos. Eu juntei meus trapinhos, estamos vivendo lá. Ah, é? E você? Não, agora eu arrumei meus trapinhos, estou vivendo ali. Irmãos, não foi assim que Deus instituiu. Não foi esse o plano de Deus. A vulgarização tomou conta daqueles homens. Eu pergunto para os irmãos, como está o dia de hoje? Como estão vivendo os homens? A mídia, o sistema de comunicação, nos horários mais nobres, em que as pessoas estão, naquele momento mais que as famílias estão ali, é que se despeja, irmãos, a grande quantidade de informação, de imoralidade e a banalização do casamento. Vamos juntar os trapos e depois a gente vê como é que fica. É assim que está. Depois a gente vê como é que fica. Mais um tópico dentro desse assunto se você quiser marcar, também está dentro desse versículo dias de corrupção sem controle. Quando a corrupção, ela perde o controle. Quando a coisa caminha sem precedente. Quando você tem aquele sentimento de dizer, não tem mais jeito. Você não sente assim? Você não tem esse sentimento que a coisa parece que não tem mais jeito? Você chegou a parar a pensar, disse, sabe uma coisa? Isso não tem mais jeito. Isso é quando você tem um sentimento que se perdeu o controle da situação. Assim foi nos dias de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus. Gênesis capítulo 6 e versículo 11. A terra estava corrompida. Ou seja, não adiantava você mudar de cidade. Corrupção. A maldade estava impregnada no coração do homem, e isto repercutiu diante de Deus. Então Deus resolveu destruir toda a criação. A maldade estava
no coração dos homens. Mais um tópico. Ou o quarto tópico desse assunto que eu estou abordando com os irmãos dentro desse versículo. Dias de violência sem controle. Corrupção sem controle, dias de violência sem controle. Gênesis capítulo 6, versículo 11. E a terra se encheu de violência. A criminalidade atingia níveis elevadíssimos naqueles dias. Lameque, descendente de Caim, também havia instituído a violência como meio de solução dos conflitos. Ou seja, a forma de você resolver o problema era a forma de você usar a violência. Eu pergunto aos irmãos, hoje como estão as coisas? O que imperava naqueles dias era a lei do mais forte. Ou seja, salva-se quem puder. Se você tem condições, você arruma os seus aparatos para você se valer contra a violência. Se você não tem, os nossos dias não são diferentes. A escalada da criminalidade, da violência, supera todas as nossas expectativas. Ou seja, as pessoas não têm sossego, não têm paz. Dias também, irmãos, nós estamos vendo dias de resistência à graça divina. Deus disse no capítulo 6, versículo 3 do livro de Gênesis, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus já não suportava mais. Vamos para o nosso terceiro tópico, irmão, para nós irmos para a conclusão. Corrupção da terra, corrupção geral na terra. Toda a terra estava corrompida e violenta. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não havia uma cidade na terra em que a maldade, a depravação não houvesse chegado. Nos dias atuais, como nos diz Noé, a violência tem alcançado níveis assustadores. Segundo órgãos de pesquisa, o Brasil tem 10% dos homicídios no mundo. A cada ano morrem 50 mil pessoas assassinadas, sendo a maior parte jovens de 15 a 24 anos. 45 mil morrem pela violência no trânsito. Certamente a violência e a corrupção moral são sinais da volta de Jesus. A igreja precisa orar mais por nossos pais e pelas nações. Diante da volta iminente de Jesus, não podemos ficar parados, esperando de braços cruzados que tudo aconteça e que as pessoas morram e sofram sem salvação. Precisamos, como cristãos, fazer a nossa parte, levando a mensagem da salvação e vivendo como sal e luz em meio ao mundo que está agonizando. O juízo de Deus sobre a corrupção geral. Deus resolveu destruir toda a humanidade através do dilúvio. Por sua misericórdia, Deus preservou Noé, sua família e os animais, salvando na arca. Depois da volta de Jesus, haverá terrível juízo sobre os ímpios. Hoje, muitos crentes não oram nem vigiam. É um sinal de que o principal navio do crente está sendo desprezado. Mas as Escrituras alertam: orai sem cessar. Vamos ler mais esse tópico, irmãos, porque a nossa lição é muito extensa. Como foi nos dias de Ló. Dias de intensa corrupção, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló,
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ló era um homem justo e viveu em uma cidade perversa chamada Sodoma. Em Sodoma e nas cidades vizinhas, o homossexualismo era uma prática comum. Certa vez, a Bíblia conta que os homens da cidade atacaram a casa de Ló, desejando abusar dos anjos que ali foram enviados pelo Senhor. Aqueles homens pervertidos acharam que os anjos estivessem fazendo parte de uma festa. O pecado seria castigado, mas Deus não destruiria os ímpios e os justos. O Senhor demonstrou grande paciência com Ló e a sua família, ajudando a sair da cidade antes da destruição. O dia do juízo de Deus veio para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Em um momento que eles não esperavam, a vida seguia seu curso normal, quando Deus fez chover enxofre e fogo, destruindo aquelas cidades de modo fulminante para sempre. A mulher de Ló, durante a fuga, resolveu olhar para trás e ficou petrificada. Jesus, certa vez, alertou: lembrai-vos da mulher de Ló. O coração da mulher de Ló estava na sua cidade, em seus bens materiais. Que os nossos corações não estejam nas coisas deste mundo, casas, carros, conquistas, etc., mas nas coisas do alto de Deus, pois no grande dia do Senhor não vamos levar nada deste mundo. Corrupção mundial, os dias de Ló, são emblemáticos, em um sinal para os dias em que vivemos. Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos, uma nação onde a maioria das pessoas se dizem cristã, aprovou o casamento gay. As igrejas ditas evangélicas, concordando com tal prática, dão total apoio a esse tipo de união considerada abominação ao Senhor. No Brasil, o Plano Nacional dos Direitos Humanos quer assegurar os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo. Isso significa que no programa oficial do governo considerará a prostituição uma atividade profissional. A destruição da família. No Brasil temos visto vários projetos cujo objetivo é dar fim ao modelo bíblico, cristão e de família. Que está por detrás desses projetos é o diabo, pois os seus objetivos é destruir a família tradicional construída de pais, mães e filhos, como Deus instituiu. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A diabólica ideologia de gênero, que tem sido disseminada em nossa nação, ensina que o ser humano, quando nasce, não tem sexo definido, ou seja, nem é homem ou mulher. Dizem erroneamente ser gênero neutro. É uma prova inequívoca de que a iniquidade está se multiplicando de forma avassaladora, o que faz soar a contagem regressiva para o Apocalipse. Queridos, como foi nos dias de Sodoma. Irmãos, nós temos que estar apercebidos que Jesus colocou o parâmetro, aquilo que a gente chama assim, uma equivalência. Jesus colocou algo dizendo assim, olha, como foi? Ou seja, ele usou essa palavra como comparativo. Devemos comparar as coisas e entender perfeitamente o que está acontecendo hoje. Jesus disse, como foi, assim será. Então você tem cidades que passaram por aqui, viveram e foram destruídas porque entraram por esse caminho. É questão de inteligência, irmão. É questão de você levantar o seu radar e dizer, Senhor, eu preciso me apegar com a sua palavra
e entender perfeitamente em que época que eu estou vivendo. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por quê? Ela foi varrida do mapa. Não se acha nada. O Deus Todo-Poderoso causou uma intervenção naquelas cidades. Foram Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, ou seja, foram mais do que 2 cidades que desapareceram do mapa. De uma forma repentina. As pessoas estavam trabalhando, as pessoas estavam comendo, bebendo, se preparando para se casar, e assim sucessivamente. De repente, desapareceram. Desapareceram. O que essas pessoas estavam fazendo? Não, mais uma vez, irmãos, materialismo exacerbado. As pessoas, logicamente, estavam, vamos dizer assim, irmãos, vamos abrir aqui. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava em franco progresso. Era uma cidade que estava sendo desenvolvida. Era uma cidade que estava crescendo. Ló, quando olhou para as campinas de Sodoma, ele encheu os olhos. Tudo ali se dava. O verde, os passos verdejantes, a agricultura. A cidade de Sodoma e Gomorra, e essas cidades circunvizinhas, se enchiam os olhos. Era algo de dizer assim, não, aqui é um paraíso. As pessoas lançavam a semente e colhiam. As pessoas começavam a construir e edificavam. A cidade de Sodoma e Gomorra estava em pleno progresso. Porém, irmãos, é mais uma prova bíblica que o progresso material não significa estar bem com Deus. Então essa história que dizer assim, agora eu tenho um carro, agora eu tenho 3. Eu tinha uma casa, agora eu tenho 5. E agora eu tenho isso, tenho aquilo. Isso não significa dizer que você, por esse motivo, você está bem com Deus. Absolutamente. Eu sei que isso não soa bem para muitas pessoas, principalmente aqueles amantes da prosperidade, que linka a prosperidade como estar bem com Deus. O diabo disse para Jesus, olha, se você prostrar e me adorar, o que eu te dou? Um terreninho? Vou lhe dar um negocinho? Não, é o reino deste mundo. Isso não significa nada. Não. A cidade trabalhava, prosperava, se divertia. Mas eu pergunto, havia altar? Havia adoração? Havia oração naquela cidade? Havia temor de Deus? Havia comunhão com o Senhor? Agora, festa, orgia, isso aí estava por todo lado. É tanto que os moços daquela cidade achou que tinha festa na casa de Ló, porque os anjos chegaram ali e disse, deve ter alguma festa, já que é gente diferente. Já pensavam nisso, irmão? Não havia tempo para Deus. Irmãos, nós precisamos ter o nosso tempo para o Senhor. Deus não proíbe você crescer financeiramente. Não, absolutamente. Ele tem prazer que os seus filhos prosperam. Ele tem prazer que você multiplique os seus bens.
E Ele te ajuda você a fazer as conquistas. Mas não se esqueça do seu Criador. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua mocidade. É o tempo que mais você está com tantas energias. É o momento de você estar de muita força. Não se esqueça de Deus. Coloca Deus nos seus planos. Tem aquele hino que fala: se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Diga assim: Deus, vai comigo. Seja humilde. Se humilha debaixo da potente mão de Deus. Levante altar para adoração. Não pense apenas no materialismo, em comer, beber, comprar, plantar, edificar. E dizer assim: o progresso está na minha vida, então estou bem com Deus. Se você se esquece de Deus, você não está bem com Deus. Todo aquele império, com tudo aquilo que eles tinham, eles estavam afrontando a Deus. Uma cidade cheia de promiscuidade. Uma cidade que perdeu os princípios divinos. Uma cidade que começou a anular tudo aquilo que Deus plantou. Ou seja, Deus, irmãos, Ele criou macho e fêmea. Está em Gênesis 1:27. Deus criou macho e fêmea. Ele não criou algo neutro. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Os sodomitas passaram a anular esse princípio divino. E eu pergunto aos irmãos: como está nos dias de hoje? Nós lemos aqui que os Estados Unidos, uma nação cristã, aprovou o casamento gay. Estamos vivendo diante desse quadro terrível em que os valores morais, os programas estão difundindo cada vez mais a ideia de tudo isto, essas inversões de valores. Isto aí, irmãos, é um sinal que você deve estar alerta que Jesus está voltando. E ele faz essa alusão: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Por que ele fala? Porque a mulher estava presa com as coisas desta vida e ficou petrificada ao sair da cidade. Eu queria abordar aqui, antes de nós terminarmos este assunto, que eu até grifei aqui, para que nós abordássemos esse assunto. Lá em Sodoma, havia ainda obediência aos pais. Havia obediência. Lamentavelmente, irmãos, nós estamos vivendo hoje dias, eu penso, muito piores do que Sodoma e Gomorra. Lamentavelmente. Vamos olhar dentro da família de Ló. Vamos olhar para esta família. Porque quando Jesus disse, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, nós temos aqui uma família que nós podemos aqui hoje dar uma vasculhada, no sentido positivo, e também abordar os pontos negativos. Vamos entender, irmãos, e fazer um comparativo. Você que está aqui, você que está pela internet, você faz a sua análise. Os anjos chegaram na casa de Ló. Amém? E deram uma notícia.
A notícia é esta: vocês devem sair desta cidade, porque Deus vai destruir a cidade com fogo. A mensagem foi dada. Alguma cidade já havia sido destruída com fogo? Não. Não. Ou seja, os irmãos sabem que quando a defesa civil chega em um lugar em que a casa está correndo risco, é fácil tirar a pessoa de lá? É fácil? Ó, a sua casa vai cair. A sua casa, olha, está correndo grande risco de sofrer um desmoronamento. O que o pessoal da defesa civil encontra ali? Resistência. Vendo que está correndo perigo. Mas aqui é minha casa. Irmãos, realmente, a nossa casa é um lugar que, francamente, eu não sei se eu sou muito caseiro, mas quando eu saio e quando eu chego em casa assim, eu quero me jogar em cima da cama e dizer, aqui é meu canto, aqui é meu lugar. Será que sou eu que penso assim? Você também, né? Amém. A nossa casa, irmãos, a gente vai colocando ali um lugar, parece que, não sei, você quer ficar. Quando alguém disse, você tem que mudar, repentinamente, peraí, eu vou sair da minha casa? Numa cidade de tanto progresso, pastor, onde tudo que se planta, colhe, onde que tudo se faz, prosperidade, tudo dá certo, tudo está correndo bem, uma progressão, um lugar lindo de se morar, as campinas de Sodoma. Eu acho que se existisse hoje, seria uma das 7 maravilhas do mundo. Porque para Ló se separar do seu tio, agora, irmãos, chega os anjos, diz, vocês devem sair desta cidade, porque vai descer fogo. E agora? E agora? Deixar a cidade? Ló, obviamente, abraçou a ideia. A mulher, com certeza, resistência. Isto mostra, porque lá atrás isso se evidenciou. Ela ficou petrificada. Agora, o que eu quero dizer aos irmãos é no que tange aos filhos. No que tange aos filhos. Porque agora Ló teve que conversar com quem? Com as suas 2 filhas. E dizer, filhas, nós precisamos deixar essa cidade porque vai cair fogo. Gênesis capítulo 19 e versículo 14. Se você quiser marcar, grave, porque não está na lição. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhe, levantai-vos, saiam desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi Tito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Ou seja, os genros, futuros genros, começaram a zombar dele. Essa zombateira aqui, irmãos, ele deve ter feito um escândalo. Você é um doido. Não temos tempo para trabalhar em cima desse assunto, mas deve ter feito uma cena grande. Esse velho, fica a conversa, que vai cair fogo. Fogo da onde? Sair da cidade e ir para onde? Isso aqui, os moradores de Sodoma. Os jovens, os futuros, os genros, começaram a zombar. Agora, queridos, vamos para as filhas de Ló. Vamos para as filhas de Ló. Filhas, você deve acompanhar o pai, porque essa cidade vai cair fogo. Deus vai destruir essa cidade. Queridos, eu não sei, a Bíblia não abre, mas eu não sei
se é em obediência ao pai ou se foi em temor ao Senhor. O fato é que elas deixaram a cidade e acompanharam os pais. Deixaram os futuros maridos. Abandonaram aquele projeto. Dizer, não, nós vamos contigo, pai. Eu vou abandonar esse moço. Eu vou abandonar esse futuro casamento. Eu vou anular todo esse projeto que até aqui eu assegurei. Eu vou após ti. Nós vamos sair juntos. Eu pergunto aos irmãos, você conseguiria isso fácil hoje? Faça a sua análise. Significa dizer que havia obediência aqui, irmão, aos pais. Tinha obediência aos pais aqui na casa de Ló. Tinha obediência nesta casa. E hoje nós estamos vivendo a Sodoma de hoje. A dificuldade. O diabo ganhou muito espaço. Só porque ganhou uma certa idade, já não quer obedecer mais. Meu pai é um quadrado. Minha mãe é uma quadrada. Ela não tem direito de mais nada sobre a minha vida. Eu vou me decidir por mim mesmo e aqui eu fico. Se a senhora quiser ir, mãe, a senhora vai. Se o senhor quiser ir, pai, para outra cidade, onde o senhor está dizendo que vai morar, eu vou continuar em Sodoma. Essas meninas, elas viveram porque elas obedeceram os seus pais e a voz de Deus. Senão elas tinham sido fulminadas ali. Eu quero dizer a você eu quero dizer a todos vocês que estão à escuta desse microfone aqui ou aonde você está, em qualquer lugar do planeta. Obedeça aos seus pais. Obedeça aos seus pais. Essas meninas só viveram porque elas resolveram obedecer. Era outro ponto. Eram virgens. Ou seja, ali nesta casa, irmãos, tinha coisa boa. E que está faltando muito hoje. Isso me chama muito a atenção, irmãos. E Jesus disse, como foi nos dias de Ló. Eu saio aqui, irmãos, dessa reunião, entendendo perfeitamente, que a Sodoma de hoje é pior do que aquela. Já estamos vivendo em dias piores. Aonde que se não há mais controle. Aqui o velho Ló controlava. As meninas abandonaram os seus projetos, os seus casamentos, em si o seu futuro, dizendo, nós vamos lhe obedecer, papai, vamos embora. Algo que nunca tinha acontecido. Elas creram e obedeceram. Mateus 24 e 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Dias de declínio espiritual. Dias terríveis nós estamos vivendo, irmãos. É que a coisa vai caminhando assim, de uma forma que parece que nós estamos anestesiados. Mas que o Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, os nossos olhos, nosso sentimento para entender perfeitamente que estamos vivendo dias difíceis, aonde permeia, irmão, a violência por todo lado, causando tantos males. E a igreja do Senhor Jesus deve estar alerta quanto a tudo isso que está acontecendo. Os falsos líderes têm aparecido, arrebatando muitos crentes, irmão. Quantos crentes que estão sendo arrebatados das igrejas por esses falsos líderes? Quantos? Que o Senhor nos guarde.
o tempo não dá para nós caminharmos mais. Mas faça aí a sua análise mais aprofundada, se você puder. Faça suas comparações. Eu trouxe hoje a alusão à família de Ló. Essas meninas que obedeceram seus pais. Confesso aos irmãos que quando eu comecei a ler isso, eu, francamente, irmãos, eu comecei a ficar assim muito preocupado, comparando com os nossos dias de hoje. Muito preocupado. As meninas eram virgens. Hoje, por aí, essa moça dizer que é virgem, ela tem até vergonha. Fica com vergonha de dizer que é virgem. Esta é a sociedade que nós estamos vivendo. Mas Ló disse: minhas filhas são virgens. Nunca na história da humanidade esteve tão longe de Deus. Mesmo com tantas religiões, a maioria dos 7 bilhões de habitantes do mundo não apenas descrê em Deus, mas afronta em rebelião aberta contra a sua lei e os seus princípios. A tendência não é melhorar, mas piorar a ponto de superar em intensidade a corrupção moral dos tempos de Noé e de Ló. Que Deus nos guarde debaixo da sua poderosa mão, preservando-nos em santidade para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não espere, irmãos, dias melhores. Não espere. Jesus disse que a coisa ia se complicar. E está chegando aí o nosso momento da partida. O iníquo, aquele que vai governar esse mundo, está fazendo aí os seus últimos preparativos para se acender. Existe alguém que o detém, é a igreja, é o Espírito Santo que está aqui. Mas daqui a pouco a igreja será tirada, o Espírito Santo também levará a igreja. E isto vai ficar assim, irmãos. Quando a igreja sair, o Espírito Santo também, isso vai fazer assim, irmão. Vai ruir. Vai ruir tudo. Desculpa. Vai tremer tudo isso aqui, irmãos. E o diabo, ele sabe de uma coisa, que para ele resta pouco tempo. Ele sabe que falta pouquinho tempo. Ele sabe disso. E ele está carregando os seus arsenais, o seu sistema de ataque está cada vez mais feroz, para tentar confundir a sua mente, confundir o seu coração, e achar que as coisas desta vida é que têm valor. Assim pensou a mulher de Ló. Que as coisas desta vida é que têm valor. Não descuide, minha irmã. Não descuide, meu irmão. Vivemos dias difíceis, dias de degeneração moral, de decadência social, dias de materialismo, de ateísmo, de corrupção em todos os sentidos. Dias de Noé, dias de Ló. Jesus está voltando. Portanto, estejamos alerta e sejamos vigilantes. Elas obedeceram o pai e a mãe, saindo inicialmente. A mãe se volta para trás e se torna em estátua de sal. Agora, a influência dos jovens que zombaram do futuro sogro e a influência da mãe que se voltou para trás, que olhou para trás, já estava impregnada nelas, porque mais tarde elas vão dormir com o próprio pai, né? Cometendo, vamos assim dizer, um incesto. Quer dizer, a influência de Sodoma já estava, de alguma maneira, prejudicando a vida delas.
Elas não souberam esperar que Deus providenciasse para elas maridos, né? Elas anteciparam tudo e dormiram com o próprio pai. Ali foi um sentimento de perpetuação da espécie, da família, e não justifico o que elas fizeram. Porém, houve essa preocupação. Agora, queridos, trouxe. Depois Deus pediu para varrer essa nação do mapa. Mas elas saíram da cidade. Elas saíram da cidade. Irmãos, deixaram um sonho de um projeto, uma hora para outra. Não é nada simples. Tem que ter um fundamento de obediência. Em meio a tudo aquilo que o pastor disse, em meio a toda aquela corrupção que estava se vivendo ali, elas prepararam as malas. Elas prepararam as malas e saíram. Acreditaram naquilo que não viam, não sabiam, acreditaram. Hoje, você conseguiria isso fácil? Faça a sua análise. Faça esse comparativo. Para que você entenda que Jesus está tão pertinho. É isso que eu quero trazer aos irmãos. Para que você entenda que Jesus está tão pertinho. Isso não vai mudar a nossa história. Só quero fazer esse comparativo para trazer aos irmãos um sentimento de, não, eu devo estar mais focado, mais preparado, com a minha mente voltada para o projeto de Deus para com a minha vida. Porque Jesus me deu a oportunidade para me comparar. Ele me deu essa chance. Ele me deu essa abertura para me fazer esse comparativo. Então eu devo fazer. Então faça, meu irmão. E você será muito vitorioso. E já é um vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Realmente, irmãos, essa lição nos leva a uma reflexão muito profunda a respeito do arrebatamento. O arrebatamento não é um tema que tem sido ocupado a primazia nas discussões nos seminários bíblicos, nas pregações nas igrejas, na literatura que é produzida. Se você for a uma livraria evangélica, você vai encontrar uma quantidade muito maior de livros que ensinam como você ser feliz, como você ficar rico, como você emagrecer, enfim. São livros evangélicos voltados para o bem-estar aqui na terra. São aqueles livros que você encontra tal qual outros que são produzidos por humanistas, por pessoas ligadas às religiões orientais, que tem uma fotografia bem grande do autor na capa. Porém, como nós cantamos sempre, tudo nos mostra que Cristo já volta. Jesus voltará em breve. Como os irmãos viram, os sinais são muitos, os sinais que estão sendo verificados. E nós não precisamos assistir nem televisão ou fazer uma pesquisa fora do Brasil. Nós podemos olhar aqui no Brasil, aqui em São Paulo e aqui em Campinas. O autor da nossa lição, ele aponta que um dos sinais da vinda de Cristo seria a corrupção. Pode pegar toda a literatura para ver se você encontra a corrupção tal qual instalada nos tempos que nós vivemos. Nós estamos olhando aqui no Brasil, mas se nós formos olhar fora do Brasil, é também uma realidade. A violência, meus amados irmãos, eu estava olhando aqui na cidade de Campinas no primeiro semestre de 2015, foram registradas
86 tentativas de suicídios e suicídios. No mesmo período, foram registradas 57 estupros de crianças de 0 a 9 anos. E assim continua, irmãos. O Plano Nacional de Direitos Humanos tem um projeto, é um plano do governo, PNDH, para considerar a prostituição como uma profissão. Pessoa, igual você tem uma carteira profissional de advogado, de médico, de contador, de corretor de imóveis, tem uma credencial de profissional do sexo. Em São Paulo, irmãos, na capital, existe a Bolsa Gay. Todos aqueles que estiverem incluídos no LGBT podem receber até R$ 840 por mês. É a título de bolsa. Foi feita uma reserva orçamentária para o ano passado, 2015, de R$ 2 milhões para a Bolsa Gay. Além disso, o poder público oferece tratamento hormonal para que a pessoa desenvolva seios ou pelos, não pelos, enfim, para ajustar, na tentativa de ajustar o corpo àquilo que a pessoa, que foi a sua opção sexual. Então, meus amados irmãos, os sinais estão cumpridos. Nós precisamos saber que isso é uma realidade. Não é coisa de pastor pregando. Não. Isso é realidade. Isso é coisa que está aí, está nos orçamentos da União, dos estados, dos municípios. São coisas, fatos reais. Jesus está voltando. São sinais da volta de Jesus. Sim. Exatamente. Eu vinha olhando, irmãos, a hora que vim de São Paulo para cá, o que o crime organizado produz por ano de recursos é uma coisa estupenda. Então, meus amados irmãos, Jesus falou, quando vocês observarem todas essas coisas, levantem as vossas cabeças, olhem para cima, coloquem vossas vidas no altar, tenham como primazia o reino de Deus e a volta de Jesus. E é o que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus breve virá. Nós fazemos planos, etc, mas tudo está apontando para o iminente retorno da volta de Jesus.